Iremos conversar agora quando é que uma função vetorial ela é contínua. Geometricamente, uma função ela é contínua quando você começa riscando e em nenhum momento você levanta o seu pincel, a sua caneta para riscar. Agora, se eu começo riscando, levanto, depois eu continuo, eu tenho um salto bem aqui, então eu tenho uma descontinuidade. Se você lembrar do curso lá de cálculo 1, a gente fala que uma função ela é contínua quando o limite da minha função, anote isso aí, limite da minha função, chamei de R aqui, limite da minha função, quando o meu t, por exemplo, aqui, que é a minha variável, se aproxima de A, é o próprio R de A. Então, essa é a condição para que uma função seja contínua. O limite da minha R, quando o t se aproxima de A, tem que ser o R de A. Essa é a condição para a função ser contínua, tanto a ideia para cálculo 1, como a ideia para a função vetorial. A diferença é apenas a estrutura que eu tenho aqui. Mura, eu entendi, mas não entendi como é que eu vou utilizar isso na hora de uma questão. Considere essa função bem aqui, RT. Tem uma função aqui, RT. Para t real diferente de zero, por que t diferente de zero? Se você observar, nós temos um problema nessa função, né? Ou seja, ela não está definida legal para zero. Como assim? Se eu pegar o zero e substituir na segunda componente ou na terceira, não vai dar, né? Não tem como dividir por zero. Não dividirás por zero. Vai morrer no fogo do inferno, essas coisas aí. Então, o zero tem um problema para você. Só que eu quero definir a minha função, ela sendo contínua. E aí, para ela ser contínua, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que calcular o limite dela. Porque, entenda bem, se eu pegar o zero e substituir, eu não tenho resultado. Mas a minha teoria diz o seguinte, olha a teoria para você entender direito. A função ela é contínua em zero, por exemplo, se ocorresse o seguinte, o limite da minha RT, quando t se aproxima de zero, esse cara tem que ser o meu R de zero. Porque o meu t é o meu zero. Então, aqui, ó, eu quero saber quanto é o R de zero. Então, esse cara que está aqui no coração, esse cara é o valor do meu t. Então, quando o t for zero, o meu limite da minha R, quando o t se aproxima de zero, tem que ser o R de zero para a função ser contínua. É a definição. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o limite. Eu vou calcular o limite dessa minha função quando t se aproxima de zero. Ah, prof. Então, na verdade, isso aqui é um exercício de limite? Sim. Agora, é importante você não esquecer essa definição que é a mais importante. Uma função geometricamente é contínua quando eu não levanto o pincel. Em termos de limite, a gente fala que uma função R ela é contínua se o limite da minha R, quando t se aproxima do A, é o R de A. Então, ela vai ser contínua em A. É importante você entender que a continuidade ela é pontual, ela vai ser contínua nesse cara que você está calculando o nosso limite. Em resumo, nós vamos chegar agora aqui, vamos achar o limite de cada componente. Eu vou achar o limite da primeira componente, anote aí, limite de 2t menos 1, quando t se aproxima de zero. Esse meu limite, você vai fazer assim, 2 vezes 0 menos 1. Você vai pegar, vai substituir. Se der uma forma indeterminada, a gente utiliza alguma técnica conhecida. Aqui não vai dar na boa. Você zerou 2 vezes 0, 0. Então, eu tenho o resultado aqui, menos 1. Legal? Vamos achar aqui um próximo aqui. Eu quero achar o limite da segunda componente. Qual é a segunda componente? Ah, eu tenho o limite aqui de 5 seno de t dividido por t quando t se aproxima do zero. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar e tentar substituir o zero. Só que quando eu faço isso, vai ficar 5 seno de zero dividido por zero. Só que seno de zero é zero. 5 vezes 0 é zero. E 0 dividido por zero forma indeterminada. E agora, Mura? Eu tentei jogar o zero, tentei substituir, não deu. Aí eu vou lembrar do teorema de L'Hopital, que quando eu tiver uma forma indeterminada, me ajuda a obter esse limite aqui.
E aí você faz o seguinte esquema. Coloca aqui uma fração, você vai derivar em cima, vai derivar embaixo. Repita aí, lime, quando t se aproxima de zero. Aqui é uma multiplicação, esse 5 ele sai. Eu sempre brinco com os alunos, né? Teorema de Namarra, tira os 5 Namarra e você deriva somente o seno. Derivada de seno é cosseno t. Derivada de t em relação a t é o número 1. Coloque aí o número 1. Agora eu vou substituir, vai ficar 5 cosseno de zero. E aqui dividido por 1, é ele mesmo, mas posso colocar para você bem aqui a nossa jogada. Então, coloque aqui número 1. Só cosseno de zero vale 1. 5 vezes 1 dá 5, dividido por 1 dá 5. Então, aqui eu achei o nosso limite aí. Show de bola? Então, o teorema de L'Hopital te ajuda bem aqui. Vamos fazer o próximo ali. Eu quero achar o limite. Aí você coloca a nossa função. Qual é a função? T à segunda menos 4t dividido por t, quando t se aproxima de zero. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que calcular o limite. Uma primeira ideia que você pode fazer aqui é substituir. Então, eu pego o zero, vou jogar em cima, jogar embaixo. Só quando jogar em cima, substituir, zerou em cima, zerou embaixo. E agora, prof, L'Hopital. O que é isso? Deriva em cima, deriva embaixo. Derivada de 2t, de t à segunda, né? É 2t, já tinha até falado já, dando a cola para você, 2t. Derivada, bem aqui, deixa eu colocar dessa maneira. T à segunda é 2t, derivada de menos 4t é menos 4, e a derivada de t em relação a t é 1. Agora eu vou substituir no lugar do t o zero. 2 vezes 0 menos 4. Aquele 1 embaixo não tem necessidade. Aqui você tem zerote. 2 vezes 0, zerou. Então, aqui eu vou ter menos 4. E aí você sambou na questão. Cadê a minha resposta? Está bem aqui, ó. Ele queria saber qual era o valor do r de zero para que a minha função fosse contínua. O r de zero, né? O valor do r de zero para ser contínua, esse cara tem que dar o resultado do limite da minha r quando t se aproxima de zero. E esse meu limite deu quanto? Menos 1, bem aqui o número 5 e bem aqui o menos 4. Então, para que a sua função seja contínua, essa função vetorial, o meu r de zero tem que ser o limite quando t se aproxima de zero, e esse limite está aqui o resultado, menos 1, 5 e menos 4. Eu vou deixar agora para você essa questão aqui. Você vai utilizar a mesma ideia. Olha, eu quero saber na questão aqui qual é o valor aqui do meu f de 1. Chamei de f, que a função era f, bem aqui, quem é o f de 1, para que seja contínua para todo t real. Ela tem uma descontinuidade, eu não posso utilizar o número 1 bem aqui. Você vai utilizar essa ideia. Para você descobrir aqui, basta, eu quero saber o r de 1, né? O f de 1. Você vai escrever assim, ó. Quero saber quanto vale o f de 1. Você vai calcular aí o limite da minha f de t quando t se aproxima do número 1. Então, dessa maneira, você vai obter aí o resultado. Coloca aí nos comentários qual foi o resultado disso aqui. E se essa aula ajudou você, ela poderá ajudar outro coleguinha. Comente, compartilhe. Até a próxima. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.